Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz de poder estar mais uma vez compartilhando com a igreja uma palavra de Deus, uma palavra do coração de Deus para nós como igreja. E lembrando os irmãos que infelizmente hoje a gente não pôde estar na igreja pela situação atual da nossa região, né? Nós estamos numa fase aí de um crescimento bem acentuado no número de casos, no número de mortes. Então achamos prudente, e não somente nós, mas outras igrejas também tomaram a mesma decisão, de ainda aguardarmos um pouco. Vejam, porque eu me encontro numa fase de isolamento, pelo fato de eu e minha esposa termos testado positivo, e mais algumas outras pessoas da igreja, inclusive algumas pessoas que participam ativamente, até mesmo como o caso do irmão Romero e da Thay, que nos ajudam na transmissão dos vídeos, né, dos cultos online. Então, estamos passando assim essa palavra via internet e espero que seja e que aconteça no sentido de lhes proporcionar alguma edificação. O texto que eu quero compartilhar com os meus irmãos, ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13. O Senhor Jesus Cristo, ele nos diz, através da sua palavra: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, né? A porta larga, muitos entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela, com a porta que é estreita. Eu intitulo essa palavra, esse sermão, que eu a partir de agora compartilho com os irmãos, usando o título A Porta do Céu. Não existem certamente muitas portas que possam nos colocar no caminho que conduz ao reino de Deus. Na verdade, segundo as palavras de Jesus Cristo, só existe uma porta para a salvação. Muitos, evidentemente, têm adentrado em pseudoportas, né? E pensando até equivocadamente que pelo fato de assim fazerem, estarão alcançando a condição de salvos, né? Eu não preciso falar, entendo de maneira nenhuma, acho desnecessário falarmos das portas que, com toda a evidência, conduzem, né, os muitos que por elas entram à condenação eterna, né? A porta do ateísmo, a porta da injustiça, né? A porta do egoísmo, a porta do hedonismo, quer dizer, do prazer, do pecado, né? A respeito dessas portas, entendo não ser necessário falarmos, porque é claro que essas portas também são largas, né? Muitas pessoas por elas adentram, mas o seu fim, evidentemente, é a perdição, é o perecimento, né? Antes de falarmos sobre a única porta que pode nos levar à salvação, porque Jesus, pelas suas palavras, nós chegamos à conclusão que só existe uma porta que pode nos conduzir à salvação, né? Eu gostaria de falar também sobre outras portas que pretendem, né, apresentar-se como sendo também portas de salvação, né? Eu poderia falar sobre várias, mas basicamente sobre
3 portas eu gostaria de falar. E a primeira seria a porta do templo, a porta da denominação. Essa porta jamais poderá salvar alguém, né? O fato de muitas pessoas frequentarem um templo, uma igreja, essa condição de ser um frequentador não lhe garante, em hipótese alguma, a condição de salva, né? Quantas pessoas estão assentadas, meus queridos irmãos, nos bancos das igrejas, né? E estão perdidas? Quantas pessoas estão frequentando igrejas e estão perdidas? Isso me faz lembrar a igreja de Sardes, ali no livro do Apocalipse, no capítulo 3, onde nós percebemos que quase todas as pessoas dessa igreja estavam perdidos dentro da igreja, né? Então é fato, é claro que a igreja por si só ela não pode salvar, né? A igreja pode e deve ajudar. A igreja ela pode e deve assistir, dar assistência, né? A igreja deve e pode aconselhar. E mais, acima de tudo, a igreja deve e pode apresentar a verdadeira porta para a salvação. Eu, como pastor da Igreja Batista Nacional, Filadélfia, aqui em Itajaí, fico muito feliz quando eu me deparo com um novo visitante, né? Uma família adentrar nosso templo para assistir um culto, mas eu de antemão já sei que eu não poderei fazer nada mais além do que ajudá-los, do que assisti-los, do que aconselhá-los e, como disse anteriormente, acima de tudo, apresentá-los à única porta que pode conduzir ao céu. Então, a porta da denominação não é porta de salvação. Ela pode até, com o seu poder dado por Jesus de evangelizar, de pregar a palavra, fazer com que pessoas que estão ali até venham alcançar salvação, mas não por causa dela, mas por causa daquilo que Deus vai operar ali dentro. A igreja por si só não tem essa condição. A salvação é algo que só Deus pode fazer, né? Uma segunda porta seria a porta da religiosidade. E aqui cabe um alerta para as pessoas que se sentem seguras por estarem, né, frequentando uma igreja, por estarem assentados em bancos de igreja, né, venham estar, por isso mesmo, obtendo a condição de salvo. Então, por isso o alerta da porta, da pseudo-porta de salvação, chamada porta da denominação ou porta do templo. A porta da religiosidade é algo semelhante, né? Também engana muito as pessoas e muitas pessoas acreditam que pelo fato de possuírem, né, por adotarem uma liturgia diária ou semanal, pessoal, sua ou coletiva, junto com a comunidade, com a igreja, uma liturgia que envolva práticas religiosas, até com uma aparência de santidade, né, acham que por isso mesmo serão salvas, né? Então eu quero advertir, eu quero falar que muito embora eu possa orar, e é algo muito bom a gente orar, eu posso ler a Bíblia, nós temos o hábito de ler a Bíblia, eu posso jejuar, eu posso dizimar, participar de cultos, né? Mas dependendo da motivação que me leve a fazer estas coisas, isso poderá certamente não passar de mera religiosidade, né? E o fato de eu ser um religioso, né, de orar ou rezar, de ler a Bíblia,
de ter esse tipo de prática, de que isso por si só possa me salvar, né? É justamente nesse momento que eu me lembro da advertência que Jesus nos traz na sua palavra, ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 12, a respeito do fariseu que jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo quanto ganhava, mas a sua oração foi uma abominação aos ouvidos de Deus, e ele não saiu do templo justificado, antes o pecador, o publicano. Ninguém era mais religioso que um fariseu, meu querido, meu caro irmão, minha querida irmã, meu caro ouvinte, que me dá a honra de estar ouvindo essa mensagem, independentemente de você frequentar ou não a igreja local, a igreja batista, né? Eu quero dizer para você que ninguém era mais religioso que um fariseu. Entretanto, não havia ninguém mais digno do inferno do que boa parte deles, né? Boa parte deles. Jesus sempre disse isso, né? A terceira porta que eu gostaria de falar e que pode se apresentar como porta de salvação, mas nesse sentido é uma pseudo-porta, né? É a porta da justiça própria, né? Quanto engano existe no coração daqueles que, pelo fato de praticarem boas obras, acreditam poder, assim, se justificarem a si mesmos, né? Ou se salvarem a si mesmos, porque creem na eficácia das suas boas ações. Acreditam que pelas suas boas ações serão levadas ao céu. Acham que são bons o suficiente para se qualificarem ao reino de Deus e que são merecedores da eternidade por aquilo que eles praticam. Esquecem-se, né, de que todos nós pecamos e por isso mesmo somos carentes da glória de Deus. É assim que diz o texto em Romanos 13:23. Não importa o que eu faça, não importa o quanto me esforce, por conta das minhas obras, elas não me qualificam para alcançar a salvação por causa dessas boas obras, né? Eu dependo, eu careço da glória de Deus. Ninguém, evidentemente, amado irmão, querida irmã, pelo seu próprio esforço e virtude, né? Ninguém pelo seu empenho, pela sua boa obra, pode salvar-se a si mesmo. A porta da justiça própria, ela se abre para o inferno e não para o céu. E equivocadamente muitos assim supõem que pelo fato de predominantemente alguém fazer boas obras, por essa condição automaticamente ele estará destinado ao céu, né? Então, muito cuidado, né? Aqueles que querem se justificar por aquilo que fazem, pelas suas práticas, pela sua religiosidade, né? Pelo fato de estarem assentadas dentro de uma igreja, semanalmente, né? Diariamente, quem sabe, né? É nesse ponto, exatamente aqui, que eu quero me voltar para a única porta que pode nos conceder salvação. Jesus Cristo, ele diz em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, entrai pela, é uma porta, né? Entrai pela porta estreita. Essa porta é uma pessoa, essa porta é o Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta através da qual
nós adentramos para a salvação ou através da qual alcançamos salvação. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo de 9, Jesus ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se salvará. Somente através dele, somente através desta porta, nós poderemos chegar ao céu. Somente através desta porta nós poderemos chegar a Deus. Por isso, ele mesmo, Jesus que é a porta, diz também lá em João 14,6: ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, senão por meu intermédio, né? Na verdade, essa porta que Jesus, ela nos é dada por Deus. A Bíblia diz que Deus nos deu, né, o seu Filho. Essa porta nos é dada por Deus justamente por causa do seu grande amor para conosco. Para quê? Para que por ela, por esta porta, a gente entre com fé. E assim a gente não venha a perecer, antes a gente venha ter vida eterna. É assim que diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa porta só se abre a quem manifestar fé nela. Essa porta só se abre àquela pessoa que manifestar fé na porta, que é Jesus. Sem fé é simplesmente impossível que alguém ou que a alguém possa se abrir essa porta. Sem fé é impossível. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E sem fé é impossível você passar por esta porta. Essa porta se abre a quem manifesta fé, né? E quem manifestar fé, por ela vai entrar de graça, sem pagar, sem merecer. Porque o nosso ingresso, ou seja, a nossa salvação, a nossa passagem por essa porta, a nossa salvação se dá exclusivamente pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua epístola aos Efésios, ali no capítulo 2 e no versículo de número 8, falando justamente a respeito de Cristo, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Então, esse ingresso, essa passagem por essa porta, ela se dá sem pagamento, ela se dá sem merecimento, sem justiça própria, sem mérito, né? Nós somos salvos pela graça, é favor, né? Evidentemente mediante a fé. Por isso disse anteriormente que sem fé é impossível que a alguém, né, possa se abrir essa porta, né? E mais, o amor de Deus em nos conceder tal graça, né, ele é tão grande que ele não somente nos permite entrar por essa porta, mas também nos concede perdão de todos os nossos pecados. Nós temos salvação nesta porta, e nesta porta nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Uma vez que todos os nossos pecados foram pagos já
por Cristo na cruz. Efésios capítulo 1 e versículo 7, Paulo também falando a respeito desta salvação e do perdão dos pecados, falando sobre Jesus, ele diz, no qual, quer dizer, Cristo, no qual temos a redenção, a salvação, pelo seu sangue, e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Essa porta que é Jesus, essa porta, além de nos dar salvação, de nos conceder perdão, essa porta nos dá vida. Antes de passarmos essa porta, estávamos mortos. Mas em Cristo nós recebemos vida. Por isso, Jesus Cristo, também no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 10, Jesus diz que o ladrão, ele vem somente para roubar, para matar e para destruir. Mas ele, diz ele, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Uma última observação que não poderia deixar de fazer e que ele faz menção no texto de Mateus, capítulo 7, versículo 13, e que essa porta é estreita. Essa porta, ela é estreita. Diferentemente da porta que leva à perdição e pelo engano convida e atrai muitos que por elas passam, por essas pseudo-portas, diferentemente é a porta da salvação. A porta da salvação é uma porta estreita. E justamente por isso, diz ele que não são muitos os que por ela passam. Ao contrário, são poucos. Uma porta estreita, evidentemente, você consegue entender que não é qualquer pessoa que passa por uma portinha estreita, Não são todos nós que conseguiremos passar por uma porta estreita. Por uma porta estreita passam não muitas pessoas. E aqui Jesus também fala dessa condição, de que justamente por ser estreita, são poucos os que por ela passam. Por essa porta, meu irmão, minha irmã, passa somente a pessoa. Só ela, destituída totalmente de justiça própria. Por essa porta não tem espaço para passar a justiça própria, ela é estreita. Por essa porta não passa religiosidade. Por essa porta não passa hipocrisia, é uma porta estreita. Por essa porta não passa orgulho, não passa soberba, não passa mérito. Por essa porta passa tão somente a pessoa, despojada de tudo isso, só ela e a fé. Então é uma porta estreita, pela qual passa somente o pecador, destituído de todas aquelas coisas que fazem volume, que tornam ela incapaz de passar por um lugar estreito. Por essa porta passará somente as pessoas vazias de todas essas coisas, destituídas de todas essas coisas, de justiça própria, de religiosidade, de orgulho, de soberba, de mérito. Só passa ela e a fé. Por isso mesmo, disse o próprio Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 14, que muitos serão chamados, mas poucos
serão os escolhidos. Entendo que essa palavra, ela fala a muitos de nós que estão dentro de igrejas e que confiam e acham que pelo fato de estarem dentro de igreja ou de igrejas, de templos, se encontram, por isso mesmo, na condição de salvos. Lembre-se de que dentro das igrejas existem muitas pessoas, mas nem todas efetivamente entraram pela porta estreita, entraram pela porta do templo, entraram pela porta da denominação. Nós, graças a Deus, eu particularmente como pastor, jamais vou trazer ou convidar alguém para o lugar aonde nos reunimos, afirmando que ali ele será salvo. Isso não depende da igreja. A igreja tem o seu papel. A igreja tem o seu serviço para com o perdido, para que com aquele que ainda não conhece Jesus. A nós compete tão somente assisti-lo, aconselhá-lo, ajudá-lo e apresentar-lhe a porta que conduz à salvação. A advertência também ela é importante no sentido de que não é o fato simplesmente de termos algumas atitudes, até diria necessárias, que são fruto até de uma vida transformada, como ler a Bíblia, a oração, o estar nos cultos. Isso é uma consequência inevitável de quem realmente passou pela porta chamada Jesus, né? Mas o fato de praticar tais coisas não lhe dá realmente a condição de salvo, né? E muito perigoso também a muitos de nós, para todos nós, existe um perigo muito grande nós começarmos a desviar o nosso olhar da graça de Deus, que é a grande responsável de hoje sermos pessoas diferentes, de termos uma vida diferente, de glorificarmos o Senhor Jesus Cristo através da nossa vida e começarmos a ver em nós mesmos justiça própria, mérito, né? E começarmos a desvalorizar as outras pessoas, né? A porta da justiça própria é muito perigosa. Então acho bem válido essa palavra para nós que somos da igreja, que estamos na igreja. Mas você que está me ouvindo nessa oportunidade, por talvez você ter alguma relação com alguém da Igreja Batista, ou pelo fato de você ter recebido até esse vídeo e estar agora, né, com a sua família, sentado na sua sala, né, e ouvindo essa palavra, eu quero dizer para você que, muito embora, né, você ache que para você não há solução, né, pelo fato de você levar uma vida que você tenha consciência que de repente não agrade a Deus, né? Você tem consciência, você não tem certeza da sua salvação, você olha para você e você não encontra em você, né, a razão de ser salvo. Você está certo, ninguém nesse mundo vai encontrar em si mesmo motivo, mérito, né, e condição de salvar-se a si mesmo. Mas eu quero apresentar para você essa porta, que não é a porta da Igreja Batista Nacional Filadélfia, que não é a porta da Igreja Assembleia de Deus, que não é a porta da Igreja Presbiteriana, que não é a igreja tal, A, B, C ou D. Não é a porta da igreja.
As igrejas são uma bênção de Deus e estão abertas para que as pessoas possam entrar e ali ouvirem a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é esta: a porta que pode te conceder salvação é o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por causa do meu pecado e por causa do teu pecado. Os nossos pecados foram pagos por Ele na cruz. Basta tão somente manifestarmos fé no sacrifício que Ele fez por nossa causa para nos salvar. Vamos manifestar fé na pessoa de Jesus Cristo, crendo que Ele é a única forma, o único caminho de nós chegarmos à salvação e um dia estarmos na presença de Deus para a eternidade. De tal maneira que, se hoje eu sentir que a morte se aproxima de mim, eu posso descansar, eu posso estar tranquilo, porque eu fui um daqueles que tive o grande privilégio e a graça de Deus de poder passar por essa porta e assim alcançar a salvação. Eu oro a Deus para que essa mensagem possa tocar no seu coração, você que me ouve. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, confie nele. Não olhe para a placa, não olhe para a igreja, não olhe para você, olhe para Cristo. Eu oro para que Deus, através do seu Espírito Santo, gere no teu coração fé na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz na sua palavra: eu sou a porta, quem entrar por mim se salvará. Deus quer te salvar, Deus quer fazer de você uma nova criatura, Deus quer te abençoar e que isso aconteça em nome de Jesus. Deus os abençoe em nome do Senhor. Amém.